Olá pessoal, eu sou a Malu, do canal Arquitetura em Prosa. Estou aqui para contar mais um pedacinho da minha história e passar algumas dicas para vocês. Hoje eu vou conversar sobre terrenos, solo. Na maioria das vezes, quando o nosso cliente chega, ele já comprou o terreno. Então a gente tem que trabalhar com o que ele nos oferece. Mas existem situações em que a gente vai junto comprar o terreno com o cliente, ou ele chega para saber algumas informações, o que ele deve ver antes de fechar o negócio. Então ele não é muito usual ainda isso, mas é muito bem-vindo quando isso acontece. Principalmente quando é terreno de coletivo, de comunidade, sabe? De igreja, de asilo, de creche, de clube, que são várias pessoas opinando. Então, são assim, situações mais delicadas. O que ocorre com a questão do terreno? A maioria vai buscar um terreno com preço acessível e dentro daquilo que ele entende que vai ser o suficiente para ele conseguir edificar e fazer a sua casa, ou o seu comércio, ou o seu clube, ou a sua igreja. Mas a coisa não é bem assim, porque nós temos a questão do solo, né? Então, muitas vezes o terreno é assim, bem mais barato, mas ele também é um terreno bastante ruim. Você tem que fazer uma infraestrutura nele que vai encarecer muito a sua obra. Então você precisa fazer o custo-benefício antes de comprar esse terreno. Então você tem que avaliar vários terrenos para você saber, bom, esse daqui é mais caro? Bom, mas como é que é a topografia dele? Não, a topografia dele é uma topografia boa. Não, isso daqui está bem mais barato. Nossa, mas o que eu vou ter que fazer aqui, ou de aterro, ou de fundação, vai ser muito mais custoso do que se eu comprar o outro, que é um pouco mais caro. E tem também a questão da localização. Então, existem alguns equipamentos, como igreja, como área de saúde, que é ideal que fique num lugar de fácil acesso. Então eu vou contar uma história para vocês que aconteceu há bastante tempo atrás. Eu fui chamada para fazer uma capela numa área rural aqui de Jacareí, e era um terreno 10 por 30. Ele não era um terreno, ele era um buraco. Ele era uma coisa que caía assim, imagina em 10 por 30, que é uma área pequena, ele caía muito. E eu fiquei desolada, porque a comunidade tinha custado muito para conseguir comprar aquele terreno, e como que eu ia falar para eles que ia ficar muito caro fazer a capela naquele lugar, porque nós tínhamos que fazer uma estrutura muito forte, ou nós tínhamos que fazer um uso da parte de baixo, mas como ele era estreito, nós não tínhamos como acessar a parte de baixo, super difícil. Aí eu liguei para o nosso bispo e falei para ele, olha, eu tive em tal lugar, eu tive no Pagador Andrade, que é um distrito aqui de Jacareí, e aconteceu esse fato assim, e a comunidade não pode construir naquele lugar, porque é muito ruim, é muito pequeno, ela vai gastar demais. Você quer que eu vá resolver isso de uma capela rural, né? Eu falei para ele, eu quero que o senhor vá resolver sim, né? Ele foi e no caminho ele encontrou um carro atolado. E ele desceu do carro,
dele e foi lá ver o que ele poderia ajudar. Só que a pessoa o reconheceu, né? Ele acabou comentando o que ele estava indo fazer no Pagador Andrade. E a pessoa com quem ele estava conversando era uma pessoa de Jacareí, né? E ele tinha área no Pagador Andrade, né? Naquele local. Aí ele falou pro Dom Eusébio, o senhor pode escolher o quanto o senhor quiser, entrando no bairro, que eu sou dono daquela área e eu posso doar para a igreja. E essa ida, né, esse encontro dos dois foi muito favorável para a comunidade. Então, além disso, tem terrenos que eles só são comerciais, tem terrenos que só são residenciais. Então, ter muito cuidado no orientar o seu cliente para que ele faça uma compra correta para o seu imóvel. Porque o corretor, ele tem uma outra função, a função dele é vender. Então, nem sempre ele esclarece o cliente que ali não vai dar para edificar o que ele quer. Então, isso também faz parte do nosso serviço como arquiteto. Então, era isso que eu queria passar para vocês e agradeço a atenção, aquele abraço.